Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês, compartilhando aquilo que Deus tem falado no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a importância de termos clareza sobre quem somos na presença do Senhor. A gente ouve muito falar a respeito de identidade, a gente ouve muito falar a respeito de seja você, de encontrarmos a nossa melhor versão, mas eu quero te lembrar, mulheres, que a nossa melhor versão está no Senhor. Está na nossa versão pecaminosa, caída, na cruz de Cristo, que nos redime e que nos alinha de volta para a originalidade que o pecado nos tirou. Então, não tem como a gente descobrir quem a gente é na presença de pessoas. Não tem como a gente descobrir quem a gente é a partir do nosso histórico de vida. A gente só descobre quem a gente é a partir da presença do Senhor. A partir do momento que a gente descobre quem Deus é. Porque a partir do nosso Criador encontramos quem somos. Não tem como acharmos a essência da criação sem estar no Criador. A gente precisa se lembrar, né, que a maioria de nós já sabe quem a gente foi no passado. A gente sabe dos nomes que a gente era chamado ao longo da nossa história, dos rótulos que a gente foi carregando ao longo da nossa história, das marcas que a gente foi carregando ao longo da nossa história, mas nada disso é um definidor da nossa identidade. Deus tem um nome para você que está anexado ao seu destino. E às vezes, mulheres, a gente vai precisar entender que será necessário mudar de nome. Quando a gente olha lá para Simão Pedro, né? Simão já era um nome bíblico. Simão significa ouvir, escutar. Aí alguém que se dobra em alguma direção. Ou seja, Simão se dobrava em direção àquilo que ele ouvia ao longo da vida dele. E é muito importante discernirmos quem ouvimos. É muito importante selecionarmos através do Espírito quem ouvimos. Porque não é um problema sermos bons ouvintes, desde que sejamos bons ouvintes daqueles que ecoam a voz do Senhor, daqueles que falam em nome do Senhor e mais que isso, por meio do Senhor. Porque a gente vai ouvir, com certeza ao longo da nossa história você já ouviu pessoas falando em nome de Deus, mas que eram coisas frutos das suas próprias percepções e não de fato uma revelação do próprio Senhor. Então, o problema de Simão Pedro não era escutar, mas se dobrar a tudo que escutava. E aí quando ele tem uma revelação a respeito de quem é Jesus, Jesus fala assim: bom, isso aí quem está te dando é a partir da revelação do meu Pai. E por isso o seu nome vai mudar. A partir de hoje, você vai se chamar Pedro. Porque eu não posso ter vocês variando a cada vento de doutrina, a cada sugestão que aparece na sua vida, a cada palavra que chega sobre você. Eu preciso que você seja Pedro, que você seja firme, uma rocha que não se move facilmente, porque Jesus é a pedra angular e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. E você, Pedro, que no original significa uma pequena pedrinha, uma pedrinha que faz parte dessa rocha que é o Senhor Jesus. Você está em mim, anexado em mim, firmado em mim. Então são as minhas palavras que te definem, porque você se constrói a partir de mim. Então, a partir de você, eu vou fluir. A partir de você, eu expandirei o meu reino. A partir de você, eu estabelecerei a minha vontade aqui na terra. Então, às vezes eu vejo muitas mulheres querendo viver o propósito muito mais do que se relacionar com Deus do propósito. Mas é a partir do momento que temos revelação de quem Deus é, que temos revelação de quem nós somos. Não tem como essa revelação vir de qualquer outro lugar. Porque vindo de qualquer outro lugar vai ser vazia. Não vai ter firmeza, não vai ter solidez, não vai ter base. Cristo é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador, perdão. E Cristo é o nosso irmão, que deu acesso a nós, a filiação que o pecado tinha nos roubado. Então, mulheres, eu quero muito que vocês se lembrem
que é necessário termos clareza daquilo que Deus fala a nosso respeito. E como, Larissa, que eu vou ter clareza a respeito daquilo que Deus fala a meu respeito? Abrindo a palavra de Deus. Ela é a revelação do próprio Deus a nós. Nela contém verdades imutáveis, independente dos cenários em que você esteja vivendo, independente das palavras contrárias que você esteja ouvindo, independente daquilo que você está sentindo, independente daquilo que você tem carregado ao longo da tua história, a palavra de Deus não muda e as palavras que Ele tem a seu respeito não mudam, porque talvez o teu coração tenha mudado. Porque talvez a tua perspectiva tenha mudado. Porque talvez um dia você já queimou de alegria, de esperança e de convicção daquilo que o Senhor tinha para você. E ao longo da sua jornada você foi ficando desesperançosa, porque você começou a olhar para as situações, você começou a ouvir as vozes que não vêm do Senhor, você começou a se moldar pelo cenário que você estava inserida. Mas eu quero dizer que mulheres que têm a sua identidade firmada no Senhor, não permite que cenários mudem quem ela é, mas a partir dela, ela muda os cenários. Uma filha posicionada, desperta na sua identidade, sabendo quem é, não se move por aquilo que está vendo, mas se move pelas palavras verdadeiras que o céu já liberou a seu respeito. Então se eu sei que eu sou filha de Deus e eu sei que o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se eu sei que Ele é um bom pai, que Ele cuida de mim, inclusive enquanto eu durmo, eu não preciso me preocupar, porque as promessas dele se cumprirão em mim, independente do que tenham falado a meu respeito, independente daquilo que estão fazendo para impedir que eu viva o propósito. Porque, como sempre eu gosto de lembrar, na história de José, os irmãos acharam que estavam atrapalhando o sonho que Deus tinha dado a José, mas na verdade eles estavam empurrando José para o propósito. E José tinha clareza da identidade dele, ele tinha clareza daquilo que Deus tinha revelado para ele, e ele tinha clareza que se Deus tinha revelado para ele, ninguém podia impedir. Tanto que quando ele olha para os irmãos dele, lá no final, quando ele já tá vivendo o cumprimento daquilo que o Senhor tinha mostrado para ele que ele viveria através do sonho, ele vira para os irmãos e fala: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus, em todo o tempo, intentou para o bem. Não importa aquilo que possam ter tentado contra você, mas em todo o tempo Deus intentou para o bem. Deus é o autor e consumidor da nossa fé. Deus é o autor da nossa história. E Ele não perdeu o controle quando você acha que perdeu. Para de olhar para as circunstâncias e achar que elas são definidores da tua história. Começa a entender que a sua história foi escrita pelos dedos perfeitos do Senhor e nada apaga aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. A única pessoa capaz de impedir que você viva plenamente tudo aquilo que Deus tem para você, a plenitude da tua identidade, é você mesma. Homem nenhum pode te tirar aquilo que o Senhor determinou que você vai viver. Palavra contrária nenhuma pode tirar aquilo que o Senhor disse que você ia viver. Satanás não tem poder para tirar e impedir aquilo que Deus tem para que você viva. A única pessoa que pode fazer isso é você mesma, deixando de acreditar na palavra que o Senhor deu a seu respeito, deixando de se posicionar naquilo que o Senhor deu a seu respeito, simplesmente porque você não sente, simplesmente porque você não está vendo. Ei, mulher, você não se move por aquilo que você vê, você não se move por aquilo que você sente, você se move pela palavra do Senhor. Você é chamada para viver por fé e não pelo seu próprio coração. Lá em João 8 diz, Jesus estava ali conversando e ele fala: eu sou a luz do mundo. E daí os religiosos, quando ouvem aquilo, eles ficam apavorados, porque eles falam assim: ei, isso aí é um falso testemunho, porque ele está usando um testemunho dele mesmo. E aí Jesus libera uma chave. Sabe por que o meu testemunho ele é verdadeiro? Porque a lei de vocês diz que quando um testemunho é falso, ele só é falso se ele não vem acompanhado de uma segunda testemunha. E eu aqui não estou falando sozinho. O Pai é a minha testemunha e Ele confirma tudo aquilo que eu estou falando. Ele está dizendo que o meu testemunho é verdadeiro. E aí, isso me mostra que tudo aquilo que eu penso de mim, que não vem acompanhado da segunda testemunha, que é o Pai, que é o meu Criador, é um falso testemunho.
Tudo aquilo que eu penso sobre alguém que não vem acompanhado da segunda pessoa, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus, é falso. Então por que você ainda está acreditando em coisas falsas de você, se Deus não tem confirmado isso? Se Deus nunca disse isso a seu respeito? Você não é o que homens disseram para você. Você não é aquilo que você acreditou ser. Você é aquilo que Deus é. Ah, mas por que eu não me sinto assim? Porque a palavra também fala que assim como o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Não porque nos tornamos aquilo que pensamos a nosso respeito, mas começamos a andar à altura daquilo que pensamos. Então, não basta sabermos que somos filhas, é necessário decidirmos andar à altura que essa filiação nos traz. Descobrirmos o poder que carregamos em sermos filhas de Deus e não nos curvarmos a toda voz contrária que vem sobre a nossa identidade. Entenda, mulher, você não é a única que recebe palavra contrária, não. Você não é a única que duvidam da tua identidade, não. Faz parte. O próprio Jesus enfrentou isso. Agora, o que faz você diferente das outras? Quando você não curva a sua identidade sobre aquilo que você está escutando, mas sobre a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que define quem você é. Que você possa entender essa verdade e caminhar à altura que a filiação do próprio Deus nos traz. Porque Cristo nos torna filhos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos faz andar à altura disso, que nos faz experimentar diariamente o poder que ser filha traz. Então escolha se relacionar com o Espírito Santo. Escolha caminhar com o Espírito Santo. Mais do que aquilo que você caminha aqui na terra. Que ele seja o seu melhor amigo, que ele seja aquele que te conduz, que ele seja aquele em que você busca para caminhar. Que você não ande mais sozinha, que você não ande mais na companhia daqueles que não acreditam aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida, mas que você ande por fé e pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana.